Esse é o único motivo de sermos abençoados. Deus nos ama. Ele nos ama. É por isso. Então, pastor, não precisa fazer mais nada? Claro que precisa. Claro que é necessário negar-se a si mesmo, suas próprias vontades, tomar a cruz a cada dia, segui-lo. Claro que é necessário obedecê-lo, e obedecê-lo significa criar uma inimizade com a cultura do mundo, porque as duas são antagônicas. Não tem como agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Ou você agrada a um ou a outro, e não foi dito isso na Bíblia? Claro que foi. Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. Não tem como. Quando você agradar a um, de imediato estará desagradando ao outro. Amém, irmãos? Mas ele sabe, o Senhor pode, o querer e o poder do Senhor. Em Marcos, no capítulo, Marcos capítulo 9, verso 22, Marcos 9, 22, fala de um homem que recorre aos apóstolos, aos discípulos, com um menino endemoniado, um jovem endemoniado, seu filho. E os discípulos tentam libertar essa criança e não conseguem. E então Jesus é chamado para ajudar. E Jesus pergunta: desde quando acontece isso? Aí o homem responde: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água. Para quê? Para o destruir. Mas, olha isso, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Você vê a diferença para o leproso? O leproso não tinha dúvida se Jesus podia ou não. Mas esse pai agora tem dúvida. Ele não sabe se Jesus pode. Ele está desesperado, sabe? Se passasse lá, sei lá, qualquer pessoa, que alguém dissesse: olha, esse cara aqui faz uma oração, esse cara aqui faz um trabalho, faz um negócio aqui e ajuda as pessoas, ele ia recorrer. Não tinha critério para ele. Ele queria só a solução. E tem gente assim com Jesus. É capaz de trocá-lo porque qualquer coisa que apareça melhor. Quantas vezes você deixou de buscar a Deus por coisas supérfluas, coisas totalmente passageiras, coisas que poderiam ser feitas em outro dia, em outro horário, mas você escolheu aquilo como prioridade ao invés das coisas de Deus. Isso é muito fácil de acontecer, irmãos. Ah, pastor, quer dizer que se eu faltar um culto, se eu faltar um dia, eu sou uma pessoa ruim? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Eu mesmo já tive momentos de eu não conseguir chegar no culto, aconteceu uma coisa, fiquei preso no trânsito, garrafamento, uma emergência médica, uma situação de trabalho. Já aconteceram várias situações em que eu não consegui chegar. Mas eu estou falando de escolher, de propósito. Ao invés de ter um momento especial com Deus, e não é só na igreja, ter um momento especial com Deus, eu preferi qualquer outra coisa. Repito, como eu já falei em tantas mensagens, o cristão, para a sua própria saúde mental, ele deve de propósito programar diversão. Amém? Diversão, seja o que for, certo? Uma ida na praia. Pergunta para o teu irmão: qual foi a última vez? Você foi? Hoje? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Tem uns aí que se acender uma luz muito forte perto, vai denunciar: pastor, eu estou refletindo a luz, faz tempo que eu não vou não. Na praia, toma um banhozinho, certo? Ah, pastor, me chamaram para ir num clube, piscina, tobogã, negócio. Não tem problema nenhum, meu filho. Você tem que divertir mesmo. Quando der, aproveite. Mas tem gente que só deixa para ir no mesmo dia e horário,
de algo especial na igreja. É uma escolha, irmãos. É uma escolha. Entende o que eu estou falando? Se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Isso é uma frase de um desesperado, isso não tem nada de fé. Resposta de Jesus, Marcos 9, 23. E disse Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu pode, não diz negócio de se eu posso, não. É se você pode. Tá? E eu vou te falar uma coisa, queridos, por favor, guarde essa frase. Não transfira para Deus a sua obrigação de crer. Que conversa é essa? O senhor pode fazer alguma coisa por mim? O senhor pode me ajudar? Meu irmão, Deus pode tudo, mas Ele requer de nós fé. Então a pergunta é: você pode crer? Uma pergunta simples. Você pode mudar seu jeito de ser? Você pode mudar os maus hábitos? Semana passada nós lemos que em Salmos está escrito: amou a maldição que ela o apanhe. Parece uma coisa sem lógica para nós. Como alguém de propósito vai escolher a maldição? Irmãos, é uma infinidade de pessoas que escolhem. Deus diz: é aqui. A pessoa vai para lá. Deus fala: é lá. A pessoa vai para colar. Escolhe a maldição. Escolhe vivê-la. Escolhe abraçá-la. E a Bíblia diz: escolheu a maldição, amou a maldição, que ela o apanhe. Aí depois você pergunta: fulano, como é que tá? Ai, pastor, pelo amor de Deus, pastor, minha vida tá um desastre. Olha, é tanta pressão, é tanto problema. Eu não sei o que é que eu faço. Meu Deus, estou arrancando os cabelos. Certo, querido. O que você está fazendo para melhorar? Os mesmos hábitos? Continua vivendo da mesma forma? As mesmas escolhas? As mesmas atitudes? Então eu preciso te alertar nessa noite: nada muda enquanto os hábitos não mudarem. Nada. Se faz o mesmo hábito, se continua na mesma atitude, se pratica as mesmas coisas, você não vai ter um resultado diferente. Não tem como. É impossível. Tá claro? Então para de transferir para Deus. A responsabilidade, a obrigação de crer é sua, não de Deus. Para dessa coisa, se Deus quiser, irmãos, se Deus quiser, é transferir para Deus a responsabilidade. Pergunta para o teu irmão, mas pergunta mesmo agora: vai dar certo? Tua vida, vai dar certo? Tem gente que não falou, mas pensou: se Deus quiser. Você nota que é transferir para Deus? Se der certo, amém, eu arrebento. Se der errado, é porque Deus não quis. Deus não quis? Como assim Deus não quis? Por que Deus não ia querer ver você feliz? Você entendeu mesmo quem é Deus? Você não está confundindo Ele com Satanás, não? Porque quem veio para matar, roubar e destruir não foi o nosso Deus. Não é isso que Ele quer para você. Está claro, irmãos? Sim ou não? Diz o texto, verso 3, Mateus 8:3. Retornando ao texto de base. E Jesus fez o quê? Estendeu a mão e o quê? E tocou nele. Aqui nós começamos a ver a vontade expressa de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus demonstra, tem uma reação pública dele. Ele não podia curar o homem só em olhar, não? O que é que você acha? Sim ou não? Ele podia curá-lo apenas falando: seja curado. Podia não? Sim. Mas o que Jesus faz? Toca. Em quem? Em um homem leproso. Eu não sei se você percebeu isso, mas Jesus de propósito se expõe perante a multidão, porque tocar em um leproso, segundo a lei, é adquirir para si próprio a imundície. Você tocou num leproso, você está imundo, querido. Além de, naquela época, clinicamente ser uma coisa reprovável.
porque a pessoa também podia ficar leprosa. Por que Jesus toca no leproso e não apenas fala? Porque ele está reagindo à fé. Amém? Em Mateus capítulo 10, no verso 32, 10, 32, diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o quê? O confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Nesse caso, a ação provoca uma reação. Isso não vale só no mundo físico, vale também no mundo espiritual, meu filho.